Áudio do livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Semana 1, quarta-feira. Trecho para ler com oração. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. A Igreja em Pérgamo. Dos versículos 12 a 17 de Apocalipse 2, temos a carta à Igreja em Pérgamo. Situada na província romana da Ásia Menor, a cidade de Pérgamo estava a cerca de 80 quilômetros de Esmirna. As 7 igrejas da Ásia Menor ficavam mais ou menos em um círculo no sentido horário. A palavra Pérgamo significa elevação ou fortaleza. Tem também os seguintes significados: casamento, união ou torre alta. Principal centro religioso da Ásia Menor, Pérgamo era um centro de culto ao imperador, o qual era cultuado como um deus. Ali, a perseguição contra cristãos que não sacrificavam ao imperador era muito forte, o que ocasionou muitas mortes. A parábola do grão de mostarda, visto em Mateus 13, profeticamente corresponde à igreja em Pérgamo. Na época em que essa parábola foi proferida, o grão de mostarda, até então, era a menor de todas as sementes conhecidas. Na região do Oriente Médio, um pé de mostarda podia crescer até a altura de 3 metros. Isso é interessante, pois a mostarda é uma hortaliça e não chega a ser uma árvore. As folhas das hortaliças são para alimento do homem e não deveriam ser uma árvore com galhos nos quais os passarinhos se aninham. A igreja, por sua vez, tem a função de alimentar o homem, não de se tornar uma árvore onde as aves dos céus fazem ninhos. Quando veio ao mundo, Jesus veio para ser alimento do homem, não para ser uma árvore. Este é o princípio do Evangelho: apresentarmos Cristo como alimento para os homens. E a função da igreja é, ao receber Cristo como alimento, passar a viver por Ele e expressá-lo. Confira João capítulo 6, versículos 32, 33 e 35. Diante disso, o que é a igreja? A multiplicação de Jesus na terra. Quando veio ao mundo, ele morreu como um grão de trigo e produziu muitos frutos. A igreja, portanto, é a multiplicação do grão de trigo. Por isso, tem a função de alimentar o homem. Veja o que diz João 12, 24. Voltando para a parábola de Mateus 13, o que seriam as aves que fizeram um ninho na mostarda que se tornou uma árvore? Para interpretar essa questão, precisamos considerar um trecho da primeira parábola. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Esse é o versículo 4. Perceba que essas aves comeram a semente que deveria ser semeada. Combinando esse versículo com o seguinte, temos: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e o arrebata. Arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, conforme vemos no versículo 19. As aves, portanto, dizem respeito à ação do maligno de alterar a função original da igreja. Historicamente, essa deformação ocorreu na primeira parte do século IV, época em que houve a transição da etapa da igreja em Esmirna para o período da igreja em Pérgamo, quando o imperador romano Constantino uniu a igreja com o mundo, fazendo com que muitos falsos cristãos fossem introduzidos nela. Atraídos pelos favores imperiais, a igreja perdeu sua característica divina e santa. Diante disso, Satanás, por 3 séculos, por meio de severas perseguições por parte do Império Romano, tentou destruir a igreja, mas não conseguiu. Na verdade, quanto mais a igreja era perseguida, representada pela condição da igreja em Esmirna, mais crescia em número. Quando, porém, Constantino aceitou o cristianismo como religião estatal do Império Romano, que até então era pagão, percebeu-se uma mudança de tática por parte do inimigo.
dessa vez buscando infiltrar-se no seio da igreja a fim de deformar sua essência. Uma nota da versão Restauração diz: devido ao incentivo e à influência política de Constantino, multidões de incrédulos foram batizados na, entre aspas, igreja, e a, entre aspas, igreja tornou-se monstruosamente grande. Visto que a igreja, como noiva pura, está desposada com Cristo, a sua união com o mundo é considerada fornicação espiritual, prostituição aos olhos de Deus. Essa é a nota de número 1 de Apocalipse 2:12 da versão Restauração. Um ponto relevante e que deve ser considerado nas cartas às igrejas de Apocalipse é que todas elas foram escritas ao anjo da igreja e não aos presbíteros. Veja o que diz Apocalipse 2:1 e também versículos 8, 12 e 18 e Apocalipse 3, versículos 1, 7 e 14. Os anjos representam os mensageiros, indicando que Deus não mais procurava aqueles que tivessem algum título ou posição na igreja, mas quem tivesse realidade. Hoje não é diferente. Por conseguinte, não se importe com título, cargo ou posição na igreja. Preocupe-se apenas em ter realidade. Seja um mensageiro, um portador da mensagem de Deus. Nessa função, não há espaço para orgulhar-se e querer falar suas próprias palavras. Um mensageiro é fiel à mensagem que recebe e não se perde em sua eloquência e capacidade, mas preocupa-se apenas em manter-se fiel à transmissão da palavra que recebeu, como aprendemos em 2 Timóteo 2:2. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, lemos: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso é muito significativo, pois aponta que, na era final, Deus conta com um grupo de mensageiros que são sustentados pela mão direita do Senhor e também são como estrelas que brilham. Se você é um fiel mensageiro, Deus o tem em sua mão direita, e em decorrência disso, você é uma estrela que brilha. Não se trata de posição ou cargo, mas de ser fiel à palavra de Deus e de ter a realidade da palavra que recebemos. Tudo isso faz com que brilhemos. Mas que vem a ser a espada que sai da boca do Senhor? É a palavra de Deus, que, na era do Apocalipse, precisa separar o que é de Deus do que não é. O Senhor se apresenta para a igreja em Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes com vistas a lidar com a situação da igreja, conforme Apocalipse 2:12. A espada visa fazer uma separação. No Antigo Testamento, a diferença entre os que entraram na terra de Canaã e os que caíram no deserto e não conseguiram entrar na boa terra estava na atitude em relação à palavra de Deus. Se a receberam com fé ou não. Parte do povo de Israel não conheceu os caminhos do Senhor, nem a maneira como ele agia. Deus trabalhava por meio de sua palavra. Mesmo que alguns cristãos afirmem servir e adorar a Deus, se houver um coração de incredulidade, cheio de dúvidas para com sua palavra, jamais terão qualquer intimidade com o Deus vivo. Pelo contrário, viverão longe dele. Porém, se nos apegarmos à palavra de Deus, passaremos a relacionar-nos com ele de maneira viva e íntima e conheceremos o Deus que opera milagres. Confira Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 12.